Olá, interessados no mercado farmacêutico. Sou André Reis, falando sempre a verdade sobre vagas para você trabalhar de graça na Apsen, um dos maiores laboratórios do país. Você toparia? Se você não está entendendo nada, vou comentar a respeito de um post do Renato Spalletti. Ele é CEO da empresa. Há um mês eu fiz um vídeo inteirinho sobre a empresa, dando destaque para o perfil do Renato, que, sinceramente, é um dos perfis mais interessantes que eu já vi até hoje como CEO, especialmente aqueles que eu conhecia e também dos diretores, porque não se parece em nada com todo o grupo de pessoas que comanda grandes corporações no país. Mas vou deixar esse vídeo no comentário para você dar uma olhada lá. Nesse momento eu quero focar no post, que é muito simples e dizia o seguinte: estamos abrindo vagas na Apsen para quem quer trabalhar de graça. Alguém se candidata? Eu olhei esse post e de cara pensei o seguinte: como uma empresa altamente lucrativa, com o faturamento batendo recorde, podem olhar nesse gráfico que eu preparei, que os números estão excelentes, tanto do faturamento líquido quanto especialmente do lucro líquido. Onde eu pego essas informações? Elas estão disponíveis. Como a empresa, apesar de ser capital fechado, ela emite debêntures, pela regra da CVM, ela tem que publicar os seus números, em especial o balanço e demonstrativo de resultados. A segunda questão que eu percebi foi: a CLT tem praticamente 90 anos. O que o Renato está propondo vai ao arrepio da lei, que garante a todo trabalhador remuneração mais os direitos trabalhistas. Diante disso, eu falei, mas será que alguém toparia essa proposta tão ruim e ilegal? Fui nos comentários. O que eu observei lá, eu trago em forma de estatística para vocês. Um a um fui lendo os comentários para dividir em 3 categorias. Aqueles que topariam a proposta, aqueles sem uma definição clara a respeito, sim ou não. Por exemplo, a pessoa pedia mais informações. Então ela não está se comprometendo, mas também não está negando a possibilidade. E um terceiro grupo, aqueles que definitivamente não topariam e também colocam algumas críticas a respeito dessa proposta. Como são mais de 400 comentários, eu fui lendo um por um e mapeando nessas 3 categorias. Quando cheguei no comentário 61, vi o posicionamento do Renato a respeito. Ele dizendo que era uma observação, é claro que ninguém vai trabalhar de graça. Portanto, não era realmente uma proposta séria. Mas ficou aquela questão: se nós temos 80% das pessoas engajadas em trabalhar de graça, pelo menos hipoteticamente dizendo sim, alguns colocando telefone e e-mail para o Renato entrar em contato, já 11% talvez e 9% definitivamente não. Na extrapolação dos números, eu tenho certeza que pelo menos 366 pessoas, daquelas que comentaram, estariam a fim de trabalhar de graça na Apsen. É um número muito alto. E talvez por isso o Renato decidiu se posicionar novamente no dia seguinte com outro post. O post começa dizendo o seguinte: uma das grandes realizações do ser humano é através do trabalho e por meio dele conquistamos nossos sonhos. Concordo plenamente. A força do trabalho é que move a humanidade. Na sequência, vem uma série de afirmações a respeito de criatividade e empreendedorismo, que eu entendo como o que ele espera do colaborador da Apsen, que, segundo ele mesmo diz, que não é só uma troca de trabalho por dinheiro, por salário. Tudo bem, mas isso não explica, primeiro, a intenção dele, não está claro, mas mais importante do que isso é por que temos mais de 360 pessoas em pelo menos um dia que estão interessados em trabalhar de graça. Para explicar isso, eu tenho que voltar a 2021, isso também está mencionado naquele vídeo que eu falei, onde Renata Spalletti, a filha dele, faz o primeiro mega processo de recrutamento e seleção da história da indústria farmacêutica. Ali houve uma atração de 27 mil candidatos que tinham interesse em trabalhar de propagandista na expansão da equipe de campo da empresa. Acredito que uma parte dessas pessoas ainda alimentam o sonho de ingressar nessa grande corporação, até porque, segundo estatísticas, somente 3% dos brasileiros trabalham em grandes corporações e 1% só desenvolve carreira. Portanto, é um grande sonho de consumo de realmente você entrar não só na indústria farmacêutica, mas especialmente numa grande corporação como a Apsen. Agora,
As pessoas também colocam lá as suas aspirações. Por exemplo, vale a pena pelo aprendizado. Sei que vou entrar dessa maneira e vou ser efetivado. Então a esperança, ela é claramente colocada no comentário da pessoa, o que também pode ressaltar do tipo, ela está desempregada há muito tempo, então ela está desesperada para fazer qualquer atividade, mas fica aqui a reflexão. Por que tanta gente olha para uma proposta ruim, sem sentido, ilegal, mas mesmo assim se mostra muito interessada em participar de um processo seletivo? É uma questão sociológica profunda, não vai ser esgotada nesse vídeo. Tudo isso é amostra grátis da minha opinião. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fica comigo para saber a verdade sobre a indústria farmacêutica e até o próximo.